Assim, ó, vamos lá, só falar rapidamente. Eu tenho percebido pelos vídeos que eu coloco aqui no canal que existe um desconforto por parte do público toda vez que a gente fala, né? A gente aqui no canal, eu falo a gente porque, né, é uma equipe, a gente fala de sexo. E eu já teve um corte do canal aqui que repercutiu muito, que foi o que eu falei do quanto, com base em pesquisa, tá? Não tirei da cabeça, o quanto a geração Y e a geração Z, mas principalmente a geração Z, ela é uma geração muito doente. Muito doente. É a geração que mais toma antidepressivo, remédio para dormir, remédio para ansiedade, essas coisas todas. E, bom, isso afeta o sexo, né? Afeta. Até porque, por exemplo, antidepressivo muitas vezes tem como efeito a diminuição da libido, ou até mesmo deixa a pessoa broxa, sei lá. Então, tu tem muita coisa aí no meio. E a gente está falando de uma geração, principalmente a geração Z, que cresceu na internet. Essa geração, ela foi exposta a sexo extremo sem querer, tá entendendo? Que tá acontecendo agora no Twitter também. No Twitter hoje, tu entra no Twitter, tu vê cenas extremas de sexo e de violência, tu nem tá procurando. O TikTok tem disso também, essas redes no que tu faz só, né? Tu não tá vendo o que tu tá clicando. Então, assim, isso adoece as pessoas. Isso adoece e isso tem, às vezes, um efeito, né? Um dos efeitos disso, que não é para todo mundo, mas um dos efeitos disso é você passa a ter uma certa aversão daquilo. Então, isso vai se embolando, e aí no meio tem discursos ultraconservadores, tem um incelismo que vai capturando isso, né? E vai dizendo, viu, é porque sexo é sujo, porque não sei o quê, porque as mulheres isso, porque os homens aquilo, aquele papo todo. Agora, entendendo esse processo, a gente não pode, com isso, achar que tá tudo bem, né? Eu vou fazer um paralelo aqui para ficar claro. Eu já cheguei a ter, eu não lembro se eu cheguei, mas eu tava ali no limite da obesidade mórbida. Até hoje eu tenho problemas, né? Por exemplo, como eu tive agorafobia ano passado, eu fiquei mês sem sair de casa, eu engordei. Aí agora nas férias eu liguei, foda-se, vou engordar mais ainda, vou só comer bobagem, mas terminando as férias eu quero entrar nos eixos. E mesmo quando eu tava gordaço, eu era um gordão imenso, sempre me incomodou a galera que defendia gordo. Eu lembro de eu estar gordo, dando aula, e volta e meia ver alunas minhas, assim, com uns discursos anti-gordofobia, que ok, também sou contra a gordofobia, mas assim, com uma condescendência muito desgraçada, muito cretina. Porque olha só, deixa eu explicar isso com calma. Gordo sofrer preconceito é uma coisa escrota. Você deslegitimar uma pessoa por ela ser gorda, você não permitir que ela tenha acesso aos espaços por ser gorda, você cercear a vida dessa pessoa por ela ser gorda. Isso é escroto, isso é gordofobia. Agora, você não está sendo gordofóbico ao dizer que existem uma série de forças fazendo com que as pessoas engordem. Porque, por exemplo, pega no Brasil, isso também, de novo, está comprovado, tem pesquisa, eu lembro de ter visto uma mais antiga, eu não sei se tem atual sobre isso. O Brasil tem uma particularidade em que o pobre, não é só no Brasil isso, em que o pobre é gordo. O Brasil tem pobre gordo. O miserável não, porque o miserável é famélico, né? O miserável é magro. Mas o pobre no Brasil é gordo. E por que isso acontece? A classe média também está bastante gorda. Por que isso acontece? Modelos de trabalho, entendeu? E aí também afeta na questão sexual, já meio que uma coisa emenda na outra. A gente está sempre trabalhando muito, a gente está sempre precarizado, a gente está sempre cansado. Quem é que trepa cansado? A gente está doente. Uma vez estando doente, a gente descamba nossas ansiedades na comida. E aí vem o segundo ponto. A indústria alimentícia está muito bem, obrigado, nos enfiando megaprocessados, hiperprocessados de baixíssima qualidade. A gente come lixo o tempo inteiro. E aí, muitas vezes, uma certa neurose progressista de querer ser uma espécie de herói materno das minorias faz com que você não encare o problema, que é o seguinte: algumas pessoas são naturalmente gordas, ser gordo não é sinônimo de doença, porém, existe um sistema que está fazendo todo mundo engordar comendo lixo. E que é lucrativo em todas as pontas, porque essas pessoas, por sua vez, daí precisam mais de médico, precisam mais de medicação, por isso que abre farmácia em toda esquina. Vocês sacaram? Quando eu cheguei a ter obesidade mórbida, ou quase isso, eu não sei, porque eu não lembro agora as medidas, mas eu estava imenso, tem foto disso. Deixa eu contar uma história, eu tô sendo muito franco com vocês aqui. Deixa eu contar uma história. Eu já contei isso numa live há muito tempo atrás. Eu estava tão doente que uma vez eu fui num rodízio de sushi. Então, rodízio tem aquela coisa, né? Já que tu pagou, come. Eu comi tanto sushi, que eu me caguei voltando para casa. Eu me caguei. Eu cheguei em casa, totalmente sujo de merda, de tanto que eu tinha comido. E aí eu ficava escutando de gente à minha volta
dizendo assim, não, tem que acolher, tem que tal. Eu não precisava de acolhimento naquela hora, eu precisava de ajuda. Não precisava gente me dizendo, é massa ser gordo, é isso aí, vai fundo. Não, eu precisava de alguém que me dissesse, cara, olha só, deixa eu te ouvir, como é que tu tá? Eu não tava bem. Tem pessoas gordas que estão bem, e ok. Mas tem muitas que não estão bem. E, de novo, tem todo um sistema que lucra muito engordando as pessoas. Então, assim, nessa mesma lógica, dá para pensar na questão do sexo. Na treta que teve ali no Twitter, que eu comentei o quanto que a galera tinha... Porque, assim, tudo começou porque toda vez que eu coloco um vídeo, essa semana eu coloquei um vídeo sobre Ghost in the Shell, que é um anime visivelmente erótico, explicitamente erótico. E aí teve comentários assim, pô, eu gosto do Ghost in the Shell, mas fico desconfortável de ver cena de sexo. E aí eu respondi numa boa pra pessoa, falei assim, cara, procura ajuda. Porque se você gosta de uma coisa que é explicitamente erótica, mas você tem problema com o erotismo, algum problema você tá tendo aí, cara. E aí teve gente que levantou a bola, assim, não, mas tu tá sendo preconceituoso com os assexuais. Gente, eu tive alunos assexuais, não posso falar por todos, não é uma comunidade que eu conheço, assim, de forma ampla, mas os que eu conheci eram pessoas muito interessadas em sexo, de um jeito, com uma abordagem muito diferente de quem gosta de trepar, basicamente, né? De uma perspectiva mais racional, como fenômeno cultural. Mas basicamente o que eu quero dizer é o seguinte: assexuais não são necessariamente pessoas autorreprimidas. Isso é uma visão, inclusive, estereotipada de pessoas assexuais. Elas não são autorreprimidas, elas não são sexuais porque, ai meu Deus, eu tenho nojinho de sexo, elas só não têm interesse. Uma pessoa sexual, ela não fica desconfortável com cena de sexo em filme, ela simplesmente pode ficar entediada. O desconforto por sexo, inclusive nessas demandas querendo botão para pular cena de sexo no filme, isso é sim um sintoma de um adoecimento social. Só que aí vem aquela neurose progressista e quer ser acolhedor com todo mundo. Gente, acolher todo mundo é importante, ponto. Mas acolher reconhecendo problemas. Senão daqui a pouco a gente vai dizer que a gente também tem que fazer ciranda com nazista. Daqui a pouco a gente vai chegar nesse ponto. Não é assim. A gente tem problemas. E tem gente lucrando com esses problemas. Existe uma coisa que eu até comentei na minha tese de doutorado, que é o quanto que o sexo está proporcionalmente ligado com violência. Não que sexo é violência, mas épocas de repressão sexual são épocas de profunda violência social. Eu vou largar a seguinte frase. O ser humano é um bicho feito para fuder. E ele pode fuder com os outros e fuder consigo mesmo. E esse fuder no sentido amplo. Porque olha só, tem vários exemplos interessantes nessa pegada. No Brasil, o auge da pornografia foi durante a ditadura militar. Quanto mais repressão política tinha, mais saía porno chanchada, mais saía Carlos Zéfiro, mais essas coisas circulavam. França, pós-revolução. O filme que conta a biografia do Marquês de Sade brinca com isso muito bem. Tá lá o Sade da janela vendo uma execução na guilhotina de uma mulher. Tá lá o homem, o carcereiro. O carcereiro não, o carrasco. Tá lá o carrasco com uma máscara de couro, pegando a mina, com o pescoço nu. E ela assim, e tal. E de repente tu vê uma guilhotina. E as pessoas em volta ali daquela guilhotina gritando e vibrando, tendo um gozo, assim como se estivesse vendo um pornô, saca? A cena da mulher sendo decapitada. E é isso que o Sade sacou. E é por isso que a literatura do Sade beira o insuportável, porque ele está mostrando exatamente isso. Essa sociedade, ela tá fudendo com todo mundo. De que jeito? Em grandes orgias? Até pode ser, mas principalmente em execuções públicas. Vamos para o Japão. O Japão do início do século XIX tinha mais liberdade sexual do que o Japão do final do século XIX. Rola a restauração Meiji. Começa, por exemplo, no final do século XIX, começa, não sei se agora, eu cheguei a fazer pesquisa para fazer vídeo agora, mas eu não lembro bem direito, se eu não me engano, tem leis contra a homossexualidade, coisa que não tinha. Começa a surgir leis nesse sentido. Começa a ter toda uma repressão sexual. Isso vem junto do quê? Da ascensão do fascismo japonês. Não é à toa que o eroguro, que o pessoal até que fala e que eu comento, o eroguro, ele enquanto imaginário, se cria justamente nesse período. O que está acontecendo agora, o que eu vejo, é que enquanto máquinas de fuder, que nós somos, e quando eu falo fuder não é só necessariamente transar, tá? Eu quero deixar bem claro isso contempla os assexuais, enquanto máquinas de fuder, o ponto é que se a gente não fode certas coisas, assim, o que eu quero dizer, enquanto a gente não... como é que eu vou explicar isso de um jeito simples? O que eu quero dizer é o seguinte, tirando casos onde isso não é um problema, como eu falei aqui, pessoas assexuais, a falta de fuder ou a falta de capacidade de ter contato, de pensar, de imaginar isso, faz com que a gente volte esse sentimento contra nós mesmos. Ou seja, a gente busca o tempo todo se fuder. E é por isso que estamos tão doentes, é por isso que a gente toma tanto remédio, é por isso que a gente está tão adoecido. E é isso que Sade já estava nos mostrando, é isso que o Eroguro já estava nos mostrando, é isso que a experiência que a gente teve aqui no Brasil durante a ditadura já estava nos mostrando.
a repressão social, o adoecimento social, acima de tudo, um adoecimento a partir de uma violência cada vez crescente, cada vez mais rotineira da vida, faz com que a gente se embaralhe em extremos. Ou seja, sexo passa a ser confundido com uma violência tremenda, absurda, porque, no fundo, está encontrando gozo não é mais numa intimidade consensual com alguém, mas sim num espetáculo de execução. Tá entendendo? Tá encontrando gozo em tortura, que é uma coisa que tu vê direto dessa galera saudosista da ditadura, né? Pode ver, os caras têm um gozo para falar de tortura, de execução, O fascismo é bastante erótico. O fascismo tem um culto do corpo masculino absurdo. Mas é esse corpo masculino para transar? Não, é um corpo masculino feito para matar. E isso é um negócio que até o Alan Moore percebe no Lost Girls. Lost Girls termina com a personagem da Alice, a Alice do País das Maravilhas, já com 40 e poucos anos, falando que merda essa guerra, porque a coisa se dá no contexto da Primeira Guerra Mundial, que merda essa guerra em que os nossos homens, que deveriam estar aqui para nos fuder, estão morrendo de maneira imbecil no campo de batalha. E aí o quadrinho termina com um jovem soldado estraçalhado numa trincheira e ele está aberto exatamente como uma vulva, ele está aberto como uma grande buceta. Percebo então que criticar a indústria pornô, criticar inclusive uma visão muito heteronormativa ou alossexual, como se fala, perceba que criticar isso não quer dizer com que você não possa apontar que existe sim toda uma série de práticas, que nem o caso que eu fiz da obesidade, existe todo um sistema que está lucrando com o adoecimento sexual de uma geração, de gerações. E que isso aparece, isso está dando sinais muito óbvios quando a gente vê coisas como a galera tendo problemas em ver erotismo, e olha que erotismo é uma coisa mais ampla, né? Erotismo não é só sexo, eros é potência de vida, é simplesmente vida. De ver erotismo em coisas que são explicitamente eróticas. Ou seja, a pessoa olha aquilo e nem vê, porque simplesmente não consegue mais ver. Virou um problema. E isso tem a ver, sim, aí sim a indústria pornô é culpada disso. Agora, aí é um outro papo, eu não vou desenvolver, porque isso aqui eu já tô lerdo, já tô dando voltas, mas a indústria pornô não é sinônimo da pornografia. E aí é um outro papo. É outro papo. A indústria pornô precisa ser duramente criticada. A pornografia, cara, ela existe antes do capitalismo, vai existir depois do capitalismo. Eu acho, assim, eu quero acreditar que a solução é a gente talvez se voltar para práticas milenares, como o Kama Sutra. É sério, o Kama Sutra é uma das coisas mais belas feitas pelo ser humano. Um estudo, uma poética das relações entre pessoas, relações consensuais, de um buscando dar prazer, um buscando construir uma intimidade com o outro, nem que seja uma intimidade dos corpos, que isso até mesmo hoje, quem cresceu com a internet tem dificuldade de estar perto de alguém. Sei lá, eu nessas horas eu volto para esses saberes milenares, tu entende? Assim, porque a modernidade tá deixando a gente dodói. Esse vídeo é um corte da Live do Caos que acontece no canal do Quadrinhos da Sarjeta todo domingo à noite por volta das 9h30, geralmente. Então curta e compartilhe este vídeo. E se inscreva lá no Quadrinhos da Sarjeta, assim como aqui no Cortes da Sarjeta, pessoa vagabunda.